Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje o tema do nosso estudo é controle da mente. Meus irmãos, eu vou ler aqui um texto da Bíblia e um texto do Espírito de Profecia. Beleza? Romanos capítulo 12 e o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, Satanás tentou o primeiro Adão no Éden, e Adão arrasou com o inimigo, dando-lhe assim a vantagem. Satanás exerceu seu poder de hipnotismo sobre Adão e Eva, e esse poder esforçou-se por exercer sobre Cristo. Mas depois de citada a palavra da Escritura, Satanás sabia que não tinha chance de triunfar. Está na página 713. Irmãos, aqui no texto de Romanos 12, verso 2, Paulo pede uma renovação da nossa mente. Sabemos que hoje, meus irmãos, temos que desenvolver o caráter e também temos que ter a mente de Cristo, né? E, e olha que coisa, aqui no texto do Espírito de Profecia, a serva do Senhor fala que Satanás ele utilizou hipnotismo em Adão e Eva no Éden. Ou seja, a técnica do hipnotismo foi desenvolvida pelo próprio Satanás, meus irmãos. Olha que coisa. No século XVIII, um médico alemão chamado Franz Mesmer desenvolveu o magnetismo animal, que é uma ramificação do hipnotismo. É hipnotismo. A gente, quando escuta falar sobre hipnotismo, meus irmãos, o que é que vem assim à nossa mente? É aquela imagem, né, de uma pessoa ali balançando um relógio, né? E a gente viu isso muito em filmes, desenhos animados, né? E ali a pessoa fica olhando para aquele relógio e ali a pessoa é hipnotizada. Era assim? Era também assim. Só que no decorrer dos anos, a técnica de hipnotismo ela foi sofrendo assim várias mudanças. Porque você imagina você ser hipnotizada e você ali simplesmente você apaga ali, né? Hoje, essa técnica deixa você o quê? Como se fosse um sonâmbulo, vamos dizer assim, né? E, e hoje, meus irmãos, essa, como é que hoje o inimigo usa o hipnotismo hoje nos nossos dias? Através de filmes, novelas, séries, desenhos, músicas, né? Enfim. E E se você for ver bem, meus irmãos, isso tem um poder hipnótico muito grande, porque você senta ali de frente à televisão, no computador, no smartphone, enfim, e você começa a assistir ali uma série, você assistir uma temporada, duas temporadas, três temporadas, e você não para. Quando você viu, você já perdeu ali 2, 3, 4, 5 horas. Você começa a mexer no celular ali, você vai vendo os vídeos ali, quando você vê, você já perdeu ali 1 hora, 2 horas brincando ali, só vendo aqueles vídeos curtos, né? E videogame também, sabe? Eu mesmo posso dizer que
antes de eu me batizar, e depois que eu me batizei também, eu jogava muito videogame. Eu perdia horas jogando. E eu falo com você, tem um poder muito grande na gente aqui, meus irmãos. Ali você joga todo tipo de jogo, todo tipo de porcaria, e você acha que aquilo não vai te influenciar, né? É um hipnotismo, meus irmãos. Essa é a verdade. Mas graças a Deus, hoje eu estou libertado disso daí. Graças a Deus. É, também, hoje, como é que funciona o hipnotismo também? Por exemplo, nessas palestras desses coaches aí, eles utilizam essas técnicas também de hipnotismo, né? Nesses cultos aí das igrejas pentecostais, neopentecostais, quando os pastores ali colocam a mão na pessoa ali, a pessoa cai, ela gira. Meus irmãos, ali é hipnotismo também, tá? Então, o hipnotismo hoje ele tem uma nova roupagem, né? É, tem uma parte do nosso cérebro chamado lobo frontal. Quando essa parte do nosso cérebro ela é responsável pela nossa razão, né? Quando ela é desligada, é, a pessoa que mexe com o hipnotismo ela tem acesso ao nosso subconsciente, tá? Desliga totalmente a razão ali. E ali a pessoa tem acesso ali à, à nossa mente. Só que, mais uma vez, é uma técnica desenvolvida pelo próprio Satanás. Então, meus irmãos, tome muito cuidado. Tem um vídeo no canal, aí no meu canal aí, eu vou deixar o card aí em cima, onde uma mulher vai fazer um procedimento cirúrgico e ela não é anestesiada, ela é hipnotizada. Ela faz o processo cirúrgico ali, quando ela volta, ela, ela, ela fala lá que não sentiu nada. Irmãos, é um negócio assim, olha, espantoso. Como o inimigo, meus irmãos, ele é terrível. O irmão Roger Morneau, eu creio que muitos irmãos conhecem ele. Ele tem um testemunho muito grande na internet, de mais de 3 horas. E nesse testemunho ele fala que quando ele frequentou, ele frequentou o satanismo, depois ele se converteu ao adventismo, né? Ele fala lá no seu testemunho que Satanás ele utilizaria essas técnicas aí nos últimos dias, né? E a serva do Senhor também ela fala que antes do fechamento da porta da graça, o inimigo utilizaria essas técnicas, meus irmãos, de hipnotismo, né? E, meus irmãos, agora eu vou contar aqui um pequeno testemunho que vai se encaixar perfeitamente aqui com o que nós estamos estudando. É, Quando eu frequentei espiritismo, a minha mãe, ela fazia cirurgias espirituais. Ela recebia um suposto espírito, a gente sabe que são anjos caídos, de um médico chamado Dr. Bezerra de Menezes. Vocês podem pesquisar esse médico na internet. Ele era um médico espírita. E ela recebia esse suposto espírito. E, meus irmãos, era preparado ali uma cama, lençóis brancos, tinha ali os instrumentos de cirurgias ali, bisturi, gases, algodão, álcool, enfim. Era feita essa cirurgia espiritual, havia, havia corte, eu participei de um aqui, eu vi isso daí, tá? Era feito corte, era costurado, e a pessoa quando voltava não sentia nada. Por quê? Porque ela era hipnotizada, meus irmãos. Olha, irmãos, que negócio terrível. Isso daí eu presenciei, tá? Meus irmãos, tomem muito cuidado. Hoje a gente entra na internet
A gente vê esses vídeos feitos por inteligência artificial, a gente não sabe mais o que é falso, o que é verdadeiro, o que é verdade, o que é mentira, sabe? O inimigo hoje ele tá, meus irmãos, ele tá utilizando tanto engano, e se a gente não tiver comunhão com Deus, meus irmãos, a gente vai se perder, porque a gente precisa pedir muita sabedoria, muito discernimento para Deus, muito. Porque o que a gente está vendo hoje, meus irmãos, é realmente profecia se cumprindo aí, uma em cima da outra, né? A igreja, do jeito que ela está hoje, ela não está preparada para a crise final. E isso que foi falado aqui é apenas um dos enganos que o inimigo utiliza. A gente sabe que ele utiliza muito mais. E a gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos, porque o inimigo ele está rugindo igual um leão. Pedro vai falar isso nas cartas dele, né? Pronto para nos devorar. E a gente, meus irmãos, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se ficar embaixo das asas do nosso Senhor, porque nós só encontramos refúgio nele, meus irmãos. Irmãos, que Deus abençoe grandemente a vocês, que nós possamos ficar firmes e fortes nos caminhos do Senhor, porque eu entendo, meus irmãos, que estamos vivendo os últimos dias dessa terra, tá bom? Deus abençoe você, toda a sua família. Amém? Até mais.